Olá, pessoal. Estamos de volta, Encontro para o Bom Viver. Hoje, com a alegria muito grande de ter conosco Pai Alexandre de Oxalá, sacerdote da religião afro-brasileira e que vai conversar conosco sobre essa tradição e sobre a vida dele. Uma alegria muito grande o senhor estar conosco hoje. Que pergunta você gostaria que eu fizesse? E uma das pessoas, estudante universitário, me perguntou, pergunta para ele, se as religiões afro-brasileiras não estão um pouco em crise em um mundo muito técnico, muito secularizado, muito moderno, não são visões de vida um pouco mais primitivas, que sobreviveram, mas já não mais têm essa força diante de um mundo com eletricidade, com a teca, computador e tudo isso. Como é que você responde? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Realmente, a evolução tecnológica no mundo atual, com a globalização, ela tem pontos positivos e pontos negativos. Mas todas as religiões, elas são tradicionais, elas têm Claro. conceitos da modernidade, né? Então, em alguns momentos, sim, o advento da tecnologia ele vai gerar alguns atritos, alguns conflitos, como a própria mídia televisiva gera com aquilo que ela lança, às vezes, perante o público. Mas são coisas que o bom sacerdote, dentro de uma religião, ele procura contornar e convencer, dialogar e trazer às pessoas aquilo que a religião passa. Porque mesmo os ensinamentos antigos, eles são sempre atuais. Você apenas, às vezes, faz uma adaptação a uma situação mais moderna. Um outro rapaz me perguntou não, me disse que as religiões brasileiras estavam com algum problema com relação às leis internacionais e brasileiras por causa de matança de animais. O problema do sacrifício e tal. É, Como é que é isso? é uma situação realmente muito complexa, né? Até que talvez internacionalmente depende muito do país, da legislação mais do país. Nós temos hoje, até esse ano passado, foi o Ano Internacional do Povo Afrodescendente, e a própria ONU, em dezembro, lançou uma resolução que trata da questão da intolerância racial e religiosa. Nós tivemos ano passado no Brasil a aprovação de uma lei que é o Estatuto da Igualdade Racial, em que trata no capítulo 23 da questão da religião. Muitas religiões, elas utilizam-se da liturgia de imolar animais. Só que a questão maior que complica o nosso lado é que o nosso sagrado se tornou muito popular, enquanto que o das outras, aquilo que lhe é sagrado é restrito a apenas algumas pessoas. As pessoas veem a questão do sacrifício do animal vinculada à questão dos maus tratos. Mas eles esquecem também que os maus tratos, a natureza, não consiste apenas nessa questão do animal em si. A poluição dos rios, o desmatamento das florestas, a destruição das montanhas, tudo isso é uma agressão à natureza, porque o planeta é um ser vivo. Só que você não escuta o grito da árvore, nem o grito do rio, nem do peixe. Então as pessoas, às vezes, elas, por uma limitação de um conhecimento e até por uma cultura que foi passada de forma distorcida no passado, não compreendem esses ensinamentos. Muito bem. O que é que constitui, se alguém perguntasse para você, o que é o candomblé? O que você responderia? O candomblé, especificamente uma religião que foi criada no Brasil, a partir da união de vários povos e nações africanas, ele é um espaço de resistência desde a sua concepção, aonde ele, além de ser um espaço de resistência, é um espaço de acolhimento à diversidade e a todo o tipo de cidadão. Nós acolhemos em nosso meio a pessoa independente da sua escolha, sua opção sexual ou a sua forma de agir, a sua etnia. É uma religião que acolhe todos. Você pode observar que o Brasil, o candomblé, ela é a única religião mundial
que ela não é apenas patriarcal, ela é matriarcal, em que as pessoas, independente de qualquer coisa, elas reverenciam as mulheres, reverenciam os homossexuais, reverenciam o ser humano. Então ela é uma religião muito ampla no seu conhecimento e na forma de agir. Qual a base cultural ou religiosa dessa religião? Qual é a... Ela se fundamenta em quê? Nós vamos Qual ter, é a crença? nós vamos ter várias, de acordo com a etnia ou com o povo que foi introduzido, nós vamos ter os povos bantus, nós vamos ter os povos iorubanos, os nagôs. Nós temos uma cultura muito focada a Deus. Muitas pessoas, eles confundem às vezes achando que as religiões africanas, elas são politeístas. Nós somos monoteístas. Nós acreditamos em um Deus único. Mas esse Deus único, na criação do universo, na concepção do cosmos do planeta, do ser humano, da vida, ele criou todo um complexo energético de polaridades positivas, negativas, os elementos, e na união e na fusão de todos esses elementos, ele criando a vida, ele gerou as energias, gerou os orixás, gerou os inquis, gerou os voduns, de acordo com essa etnia. E essas energias, elas são a união e a multiplicação de todas essas polaridades, se manifestando das mais variadas formas. Que beleza, que coisa bonita, né? Portanto, é uma contemplação da presença ou das manifestações diversas de presença divina na natureza. Sim, em tudo existe Deus, né? No ar que respiramos, na água que bebemos, na natureza que convivemos. Por isso que no nosso meio nós louvamos a tudo. Uma água, nós louvamos a água, louvamos o ar, louvamos a folha da árvore antes de ser utilizada, ela é louvada. Que coisa linda. Pai Alexandre, nós chegamos no final do nosso primeiro bloco. No segundo, a gente vai querer conhecer um pouco mais de sua pessoa, de sua vida. Obrigado. Fique conosco, voltamos daqui a pouco. Encontro para o Bom Viver. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Olá pessoal, estamos de volta, Encontro para o Bom Viver. Hoje, com alegria muito grande, ter conosco o pai Alexandre de Oxalá. Quem é você? Um ser humano, um brasileiro, patriota ao extremo, né? Mas uma pessoa simples que teve desde a sua infância uma convivência com toda a diversidade. Pra você ter ideia, eu quando criança vim para Brasília, convivi com os fundadores. Você é de onde? Nasceu aonde? Eu nasci no Rio de Janeiro. Vim para Brasília com 5 meses. A primeira família que eu tive contato foram os fundadores da Sheixonoye. Aí depois tive contato com uma família em que a esposa era alemã, o marido era egípcio. E desde criança eu tive contato com a Umbanda, Kardec, uma diversidade muito grande. Onde eu aprendi a respeitar aquilo que me é diferente. Muito importante. Fundamental. Fundamental. Sua formação cultural, Eu sou estudante de Direito, né? Eu cheguei a estudar inicialmente secretariado executivo bilíngue, porque eu queria seguir a carreira diplomática. Mas, posteriormente, devido a questões de trabalho, mudanças de serviço, tentei algumas vezes fazer o curso de Direito, agora estou engrenando de vez para poder terminar o curso. Eu sou funcionário da Caixa Econômica Federal, estou afastado por questões de saúde, né? Estou encostado no INSS por problemas de lesão, do esforço repetitivo, a famosa LER-DORT. Certo. Mas me diga, você coordena uma casa, né? Não, sim. Eu sou babalorixá, né, da religião de matriz afro-brasileira, conhecido no Brasil como candomblé. Eu tenho uma casa com o meu pai, que eu sou sucessor dele, pai religioso, meu pai de santo. Aonde fica essa casa? Ela fica no entorno do Distrito Federal, na cidade chamada Cidade Osfaia, né?
E além dessa casa, onde eu, junto com meu pai, exerço as atividades religiosas, eu tenho uma rede social onde eu procuro esclarecer as pessoas sobre as questões da religião e também combater o clientelismo e a intolerância religiosa. O clientelismo seria o quê? No caso aí. A utilização da religião em proveito próprio, a utilização da religião de uma forma mercantil e não focada numa questão coletiva e interesses maiores, né? Desvirtuando Portanto, o pai ela. de santo ele tem consulta. As pessoas vão consultar, tem hora marcada. Existe essa questão do atendimento Ele às faz pessoas. jogo de búzio. Faz jogo, ele faz alguns trabalhos que é a manipulação das energias, mas só que em alguns momentos isso se desvirtua. Então a gente procura esclarecer as pessoas para que isso não fuja daquela finalidade realmente dela. Muito bem. Uma outra pergunta ainda ligado a isso, a você. Você disse que o candomblé é muito aberto a essa diversidade cultural, de gênero, Sim. não é uma religião patriarcal, né? No Brasil, a forma como foi implantada, ela não é uma religião patriarcal. Ela tem casas que têm seus patriarcas, tem casas que têm matriarcas, né? Agora, a pessoa mais velha é muito importante no candomblé. Sim, nós temos que respeitar os nossos mais velhos. Isso nós ensinamos para as nossas crianças desde o momento que é possível. A hierarquia ela não se faz apenas do cargos, ela também se faz pela idade. Nós temos que louvar os nossos ancestrais e nós louvamos os nossos mais velhos, respeitamos eles. Isso não gera uma situação de desigualdade, não digo social, mas cultural, em que há um pouco, quase uma monarquia dos mais velhos, não? Estou perguntando. Não chega a existir porque, para que eu possa ser pai, eu tenho que ter um filho. Então a religião, ela tem a sua importância desde a sua base até aquele mais antigo, né? O que nós procuramos é esclarecer as pessoas dentro da postura. Uma pessoa iniciada dentro da religião africana, ele é uma pessoa equilibrada dentro da sociedade. Ele sabe respeitar a hierarquia tanto na sociedade como no trabalho. Portanto, alguém que diga que certos rituais, de, por exemplo, prostração, beija-pé, etc., que se faz com pai ou com mãe de santo, não veio dos engenhos de cana-de-açúcar, dos escravos com relação a seus senhores. Não, é a questão da humildade até, né? A pessoa, eu não tenho nenhuma vergonha em eu me lançar ao chão e louvar aquele que me é mais velho. Eu, muito pelo contrário, eu faço aquilo com amor e carinho, porque ele é aquele que me passa o saber, ele é aquele que me acolhe, ele é aquele que me prepara para o mundo que eu vou enfrentar. Muito bem. Acho que é importante a gente conhecer isso para poder justamente dialogar, conversar, valorizar o outro na sua especificidade. Está no final do nosso segundo bloco, a gente vai dar uma paradinha, voltamos daqui a pouco, e aí a gente quer ver o que é que você pensa sobre vários problemas do mundo. Fique conosco, voltamos daqui a pouco. Encontro para o Bom Viver. Conheça o portal da TV Suprem. Acesse www.tvsuprem.com.br e saiba mais sobre nossa programação. Conheça cada um dos nossos programas. Confira notícias atualizadas do que está acontecendo na TV Suprem. E mais, clicando no link Web TV, você pode assistir a TV Suprem diretamente do seu computador gratuitamente. Não deixe de dar suas sugestões no link Fale Conosco. Sua opinião é muito importante para nós. www.tvsuprem.com.br. Obrigada por proteger os animais. Obrigado por diminuir as queimadas. Obrigada por lutar contra o aquecimento global. Obrigada por preservar a Amazônia. Obrigado pelo ar limpo. Obrigada. Olá, pessoal. Estamos voltando
para o encontro, para o bom viver. Hoje, com alegria, temos conosco o Pai Alexandre de Oxalá. Pai Alexandre, a gente conversou sobre o candomblé, sobre como é que age e tal. Como é que você vê o diálogo entre as religiões? Eu acho algo extremamente positivo. Eu defendo e sempre coloco isso para todo mundo. Deus é um ser único. Existem várias visões e várias formas de se chegar a Ele, de se compreender os ensinamentos divinos. Né? Então as religiões, elas devem se unir em busca de um bem comum, o bem do ser humano, o bem da natureza, o bem do próximo, do semelhante. Acredito que nenhuma religião prega em nenhum momento o mal ao próximo. Nós podemos ter, às vezes, alguma pessoa que pertence a uma religião que desvirtua isso, mas é normal, é inerente ao ser humano. Mas as religiões não. As religiões, elas querem o bem do seu semelhante. Eu não vi nenhuma religião que a pessoa chega e fala, vá matar, vá guerrear. Não, eles pedem para que as pessoas se unam. E aí, falando em guerrear, qual é a contribuição do candomblé para a paz do mundo? O candomblé em si, nós temos uma certa dificuldade de compreensão das pessoas, porque historicamente nós fomos sempre muito perseguidos. Infelizmente, a forma como a religião africana ela foi vista, ela é perseguida em dois sentidos. Um, por vir de um país africano. Aí nós temos o problema do preconceito racial. O negro sofre muito racismo ainda. O pessoal dizer que não existe racismo no Brasil é uma mentira muito grande. Existe. Então nós temos que enfrentar primeiro a intolerância racial e em segundo a intolerância religiosa pela falta do conhecimento, do saber. O ser humano, aquilo que foge o seu conhecimento e que lhe é diferente e que é a quebra dos paradigmas, ele foge para depois ele querer saber. Então, o candomblé nós tentamos hoje, nesse momento, é um diálogo em que nós possamos esclarecer as pessoas, trazer a eles um pouco da luz do nosso saber, para que nós possamos aí sim contornar certas situações. Mas nós nos damos bem com todas as religiões, desde os nossos irmãos Hare Krishna, budistas, shintoístas, cristãos, tanto faz luteranos, anglicanos. Pai Alexandre, o candomblé tem gente de classe alta, classe média e classe mais baixa. E, portanto, tem muitos pobres. Como é que é essa questão? Vocês têm um trabalho social? Sim, sim. Nós temos vários tipos de trabalho. O candomblé é muito rico na questão cultural. Nós vamos ter aí muitos instrumentos, muitos elementos dentro da sociedade que saíram de dentro das casas de terreiro. A capoeira, o maculelê, danças e uma série de comidas. Então nós temos trabalhos sociais que nós fazemos, desde distribuição de cestas básicas, creches comunitárias, como também distribuição de sopas, alimentos, a questão cultural, em que nós trabalhamos com as crianças, a nossa cultura, as nossas danças, para que eles possam se conduzir dentro da sociedade. Existem trabalhos diversos. Que beleza, que coisa boa. Como é que você vê hoje na sociedade nossa essa questão, por exemplo, da diversidade sexual, da questão de igualdade, direitos, né, das pessoas? Tem sido algo realmente bastante polêmico em alguns momentos por causa de uma quebra de paradigma, né? A cultura precisa ser rompida algumas questões. Dentro da nossa religiosidade, nós temos uma convivência pacífica e fraterna, normal. A questão da homossexualidade, ela é bem aceita, a convivência dela conosco é normal. Eu mesmo sou heterossexual, o meu babalorixá, ele é homossexual. E nós nos abraçamos, nos respeitamos, temos uma convivência tranquila, sem nenhuma intolerância da minha parte para com a pessoa dele, assim como os outros. Eu tenho muitos amigos assim. Então, a religiosidade do candomblé, ela aceita a pessoa como ela é, em seu meio. Ela vai corrigir, às vezes, erros de postura da pessoa, como algumas questões éticos-morais. No começo do programa, nós conversamos um pouquinho sobre essa questão de animal, e você explicou bem. Mas eu gostaria de perguntar qual a contribuição do candomblé com relação à ecologia nesse mundo atual de
tanta crise ecológica? Assim como a sociedade, no contexto geral, o ser humano, durante muito tempo, ele não se atentou à questão da preservação da natureza. A religiosidade, o candomblé, nós vivemos e dependemos da natureza. Temos pessoas nossas que, infelizmente, eles agridem a natureza. Mas nós temos feito um trabalho muito forte junto aos nossos irmãos, nossos membros, de conscientização. A utilização das oferendas são feitas com elementos biodegradáveis, são elementos que vão se transformar em alimento para a própria natureza. As pessoas pensam que não, mas aquele alimento ali é um alimento sagrado, é o rito sagrado, desde o início. Então, por exemplo, a pessoa nunca vai me ver pegando uma pedra e jogando numa pessoa, porque a pedra para mim tem vida. Se o senhor me vê um dia arrancando uma folha de uma árvore, saiba que é para fazer um chá ou é para poder purificar alguém. E antes daquilo eu rezo, eu trato bem, porque a árvore para mim tem vida. Então nós respeitamos muito a natureza, porque nós precisamos de todos os elementos dela e nós interagimos com ela em todo momento da nossa vida. Que beleza. Nós estamos chegando no final do nosso programa, mas certamente os telespectadores que estão nos vendo aqui conversando querem ouvir uma palavra sua mais direta para eles, uma mensagem, rapidinha, curtinha. O que você quer dizer agora aos telespectadores? Eu gostaria de pedir às pessoas que elas tenham assim um pouco mais de união, buscando interagir as pessoas, respeitar aquilo que lhe é diferente, respeitar aquilo que às vezes ela não conhece, não pré-julgar. Antes de ter uma atitude, que essa atitude ela magoe, converse, dialogue, procure um esclarecimento, a conscientização e procure respeitar aquilo que não lhe é comum. Pois somente um ser humano respeitando o outro é que ele vai conseguir construir um amanhã melhor. E nós temos que juntos construir um futuro para os que estão vindo. E é nossa obrigação construir isso. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença. Uma grande alegria recebê-lo. Fique sempre à vontade, o programa é seu, quando quiser voltar. Você que está em casa, fique conosco para o próximo Encontro para o Bom Viver. Um beijo no coração.
not to we enemy. No, I ain't gonna he not sing. I don't know with me, yeah. No, 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 no. I didn't know they did soon. Hurry, you can't say. Gente, a Dani é muito unida, né? Ela chega liderando. Engraçado. O seu nome todo, quantos anos você tem e onde você mora? Meu nome é Jaqueline de Oliveira dos Reis, eu moro no Paranoá. 12. 12 anos. Jaqueline, há quanto tempo você vem aqui para esse projeto, para Forças no Esporte? O que você está achando? É muito bom, aqui educa muitas coisas. Eu gostei muito de ter participado. Você está vindo aqui há quanto tempo? Quase no começo do ano. Acho que foi tipo assim. Você... Em julho. Qual é o seu esporte favorito? Futebol. Você aprendeu a jogar futebol aqui ou você já sabia? Eu aprendi a jogar na minha terra natal, São Sebastião. E aqui você reforçou o futebol, é isso? Isso. Me conta as técnicas que você aprendeu aqui que você não sabia. Não, eu já sabia tudo. Você fazia esporte antes de vir pra cá? Não. E o que você fazia no seu tempo livre? Estudava